Bom dia, meus queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Mais um dia que o Senhor nos permite adentrar agora através desse canal e transmitir o recado da parte de Deus, uma palavra revestida com poder celestial. Ei, avisa lá, Deus tem resposta para mim, para você, para todos nós, porque mais uma vez Deus permite que eu seja o seu enviado, um querix, para transmitir o que está aqui registrado na palavra de Deus. Eu separei algo aqui que tem a ver com a tua salvação, com a minha salvação, com a nossa salvação. Se você conhece alguém, gente, que ainda não fez a melhor escolha, essa escolha que você fez, qual? De ter aceitado Jesus Cristo como seu único e suficiente salvador da tua alma. Pensa nisso. Olha, pensa numa situação, sabe quando você descobre algo que traz felicidade não só para você, mas traz felicidade para todos aqueles que acreditar que aquilo que você descobriu, ou seja, aquilo que vem nas suas mãos, tem um resultado, o resultado é para a vida eterna. Você tem o direito de estar com Jesus. Então não seja injusto, não seja injusto não, sabe? Distribua essa alegria, essa felicidade que você encontrou, ou seja, você foi encontrado como eu, porque a Bíblia fala que quem escolheu, na verdade, quem nos escolheu, melhor dizendo, foi o Senhor Jesus. Então eu fico alegre cada momento que Deus permite que eu consiga transmitir através deste canal uma palavra revestida com poder celestial. E hoje, gente, o nosso tema tem a ver muito, mas tem a ver muito com a sua fé, com a minha fé, tem a ver com aquilo que a Bíblia revela. Por quê? Porque fé, de fato, aquela fé que é frutífera, ela é geradora de vida, ela gera vida, para que, crendo, tenha vida em seu nome. Está lá em João, capítulo 20, e o verso de número 31. E o contexto assim é tão lindo, porque trata de algo que às vezes a gente nem para pensar. Porque quando você pega o verso 30, diz o seguinte: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados na palavra. Olha, se de fato os escritores do Evangelho, Mateus, gente, Marcos, Lucas, João, colocassem os mínimos detalhes. Jesus passou em algum lugar e de repente aquela pessoa, só dele ter passado, foi liberta e curada. Jesus estava passando num vilarejo e de repente alguém deu um grito, e esse grito era: olha, ele voltou a ver, ele voltou a caminhar, voltou a falar. Não, vai pensando comigo aí, tantos sinais e prodígios que seriam aqui comentado e falado. Mas um dos sinais e prodígios e maravilhas que eu não abro mão, e esse é um dos maiores milagres, gente, que a gente tem que parar para pensar, é o que você resolveu aceitar. De repente você ouviu esta palavra que nos liberta, essa palavra que faz toda a mudança na nossa geografia, chamada lar, casa. Eu sempre vou dizer isso. Para quem está indo nos lares, para quem entra numa sala, para quem vai realmente levar a palavra, semear dentro de um lar, sabe o que está enfrentando, sabe o que vai enfrentar. E se você mesmo, que é o atalaia, não tiver esta fé, não estiver debaixo de uma cobertura espiritual, não estiver debaixo de uma unção que só Ele pode nos dar, às vezes as retaliações são tão grandes que até você fala: não quero mais fazer isso. Deixa eu ficar sentadinho aqui no banco louvando. Deixa eu ficar aqui tocando meu instrumento. Deixa eu aqui preparar um louvor e louvar aqui dentro, dessas quatro paredes. Mas aqueles que têm a marca do querix, aquele que tem a marca de ser enviado por Deus, não adianta, ele vai. Ele vai aonde o Senhor mandar, sai pelos valados, sai pelos caminhos. Obriga-os a entrar, ou seja insistente, anuncie o evangelho que salva, anuncie o evangelho que cura, liberta, anuncie o evangelho que sela com o Espírito Santo. Jesus é nosso batizador com o Espírito Santo, e anuncia que muito em breve, Maranata, ora vem Senhor Jesus, estarei voltando para buscar aqueles que eu escolhi a dedo. Você é um escolhido.
são escolhidas a dedo. Oh, querido, para pensar. Mas estes, ou seja, todos os registros que tem, Mateus, olha bem, Marcos, Lucas e no livro de João, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, olha que palavra do céu, tem a vida em seu nome. Então como que eu não vou anunciar o Evangelho, que é o poder de Deus? Como que eu vou deixar de falar cada manhã que você tem aí recebido da parte de Deus uma palavra que traz vida, te conduz até a vida eterna, aceitando Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua alma? Esta é uma palavra que eu quero trazer hoje para você pensar. Ei, você deve ter acordado pensando aí, meu Deus, o que eu faço hoje? Qual será a solução para a minha vida, para a minha história, para o meu relacionamento, para o meu casamento, para a minha família, para o meu trabalho? Você pode estar matutando, trazendo à tona tantas coisas, e a resposta está aqui. A resposta está em João capítulo 20, verso 31. Porque hoje eu quero falar sobre isso. Aquele que coloca a sua fé, que sabe que abre mão de todo tipo de crença. Talvez você está aí crendo no trevo, não vai trazer solução. Talvez você está crendo aí naquela ferradura atrás da porta, não vai te trazer solução. Talvez você hoje acordou pensando, eu vou ver o que vai dizer sobre o meu signo, no horóscopo, não vai te trazer solução. A solução tem nome. Qual é o nome? Jesus Cristo de Nazaré. Gente, é só você entender hoje as pessoas, elas estão tateando, buscando ali, aqui, buscando de formas como nunca, solução aonde não tem solução, resposta aonde não tem resposta. Quando você se dirige à pessoa do Senhor Jesus, você encontra a fonte da vida, você encontra a solução, você encontra a resposta. Por que você está nessa situação? Eita Deus, que o Espírito Santo Ele venha falar profundamente agora no seu coração. Que você consiga tirar um tempinho para nos ouvir. E aqueles que estão comigo aqui, já quero saudar a paz do Senhor. Evangelista Luiz Sampaio, a Bispa Noemi Simões, a minha digníssima esposa, está aqui conosco hoje. Também, com certeza, a mestre na palavra, a irmã Rosenilce, a minha irmã, gente. Também vocês fiquem à vontade. O que Deus colocar no coração de vocês, baseado hoje nesse tema, fé, ela é frutífera, ela gera vida, ela é geradora da vida, de vida, melhor dizendo, para que cada um de nós, crendo, tenha vida no seu nome, no nome do Senhor Jesus. Está lá em João 20, 31. Gente, imagina quando você começa a ter um certo entendimento, discernimento, que nem todos que estão falando, nem todos que estão colocando algum tipo de filosofia ligado muitas vezes, gente, meu Jesus, assuntos que diz respeito, já que eles começam a ligar assuntos à alma, ligado à psicologia. Gente, a palavra de Deus, ela vem justamente para mostrar quem é o caminho. Ela está aqui para você entender que Ele declarou como chegar ao Pai. De que forma que você vai chegar, e não só chegar, mas também vai morar, habitar com Ele. Por isso que o caminho é tão maravilhoso quando você fala, como é que é o nome desse caminho? Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, gente, a gente tem que parar para pensar, ninguém vai chegar a Deus se não aceitar Jesus, como seu único suficiente a Deus. Por isso que Ele diz, eu sou o caminho. Você está no caminho errado. Você fez a escolha errada. Volte e toma esta direção. Qual? Essa direção que eu estou aqui declarando e falando. A direção é Jesus Cristo. Nosso alvo é Jesus Cristo. Quando você vai em Judas capítulo 1, verso 4, tem uma citação lá. A gente tem que tomar cuidado agora. Se você já faz parte de uma casa de oração, aleluia. E se você tem lá um homem de Deus, uma mulher de Deus, que é a base, o fundamento, ele é apostólico, é a doutrina dos apóstolos, não abra mão, porque ele está trazendo a palavra profética, uma palavra de salvação, ele está revelando através da palavra quem é o caminho, quem é o dono da igreja,
Quem é o cabeça da igreja? É Jesus Cristo de Nazaré. Olha só, Judas 1,4. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes, ele declara, são ímpios e transformaram a graça do nosso Deus, olha a palavra, em libertinagem, e nega Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor. Por que eu entrei aqui? Por que eu estou falando que a fé é frutífera? Ela é geradora de vida. Por que eu estou dizendo que João 20:31, você crendo na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, você tem vida? Porque hoje, gente, nós estamos vivendo uma época, um tempo, que todos estão querendo colocar uma certa facilidade. Gente, o caminho ser Jesus, vamos pensar um pouco, gente. A gente tem que matutar nessa história aqui que está sendo revelada, que é uma história verídica, é uma história que te conduz à verdade. O caminho, ele é estreito. O caminho é a pessoa de Jesus. O caminho tem uma porta e a porta é Jesus. Passa qualquer coisa aí. Ele aceita qualquer situação. Será que tudo que estamos vendo e ouvindo provém e tem base, tem fundamento na palavra de Deus? A gente tem que pensar nisso. Por que eu falo isso? Porque quando você começa a falar da palavra, ela vai apontar, ela vai mostrar aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. Há pessoas que, percebendo que quem é o seu ouvinte, aqueles que estão parando para ouvir, não têm conhecimento da palavra, não têm um conhecimento de, pelo menos, de uma teologia básica, não tem um conhecimento de uma teologia sistemática que vem falar da salvação, do Espírito Santo, vem falar do pecado, vem falar dos anjos, vem falar de tudo aquilo que a Bíblia ensina. As pessoas, muito que ela faz é abrir o Salmo de número 91 ou então o Salmo 23. E para ela aquilo ali, sabe, é como fosse, vamos dizer aqui, como fosse o trevo da sorte, como fosse um amuleto da sorte. E alguém percebendo isso, se essa pessoa não tem uma instrução, não tem um conhecimento, ela vai infelizmente ser enganada. E ela vai achar que tudo que está sendo ensinado ou falado tem fundamento apostólico, tem a ver com a doutrina dos apóstolos, e não tem. Então quando alguém chega e mostrando, olha, isso aí a Bíblia não aprova, isso aqui, essa fala, essa conduta, essas coisas que você tem dentro do seu lar, da sua casa, desagrada a presença do Senhor. É necessário que você faça uma limpeza. É necessário que você invoque o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Unicamente o nome dele. Aquele que invoca de fato, através da fé que nós estamos falando hoje. A Bíblia diz que esta pessoa será salva. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse aí recebe. Esse aí vai ser contemplado com a graça do Senhor. Então é necessário que a gente pregue a palavra como tem que ser falada, como está escrito, não mudando, não criando, não enfeitando nada. Mas gente, o que eu venho visto é um absurdo. Como as pessoas que não têm instrução, que não é instruída a ler, a meditar na palavra, estão sendo muito enganadas. Pessoas que fazem uma gesticulação, faz careta, sai pulando, sai dançando, sai fazendo um monte de coisa dentro daquelas quatro paredes. Quem acha que está vendo é o poder de Deus. Na onde, gente? O poder de Deus é a palavra. O Evangelho é o poder de Deus. Eu estou anunciando uma palavra que, se você colocar agora em ação, começar a praticar, deixar ela entrar no seu coração, você receberá aquilo pela qual ela está sendo enviada. Todos os cristãos, todos aqueles que são chamados, tirados das trevas para a luz, são chamados de um mundo, de seu mau espírito e intemperamento, são chamados, gente, para pôr-se acima do mundo, para as coisas mais elevadas e melhores, que nos conduz a pensar, ligar o nosso pensamento para o alto. E quando eu ligo para o alto, estou ligando agora na pessoa que foi
e há de voltar, e tem nome Jesus Cristo de Nazaré. Se formos de fato, segundo a palavra, se formos santificados e glorificados, gente, toda honra e glória devem ser atribuídas ao nosso Deus Pai, ao nosso Deus Filho e ao nosso Deus Espírito Santo. Para quem não sabe, quando eu lanço a palavra, começa agora, nesse momento, a agir, a ter uma transformação, a obra. De fato, quem começa esta obra é Deus. Deus é quem começa a obra da graça nas almas dos homens, através da palavra pronunciada, pregada, ensinada, ministrada. É assim que o nosso Deus executa e começa agora a gerar aquilo que nós falamos, a lapidação. Nós estamos sendo lapidados. É só você lembrar como é que é um processo de lapidação num diamante. Quando você busca, sabe, entender esse processo de uma lapidação de diamante, assim está acontecendo com você, está acontecendo comigo nesta manhã, para a glória de Deus. Repito, como é Deus quem começa a obra da graça nas almas dos homens, assim é Ele quem a executa, gente, e a aperfeiçoa. Fique atento. Fique atento com certos dogmas. Fique atento com certas coisas que estão sendo colocadas na mídia. Vá buscar resposta diretamente na palavra de Deus. Se você tem um homem ou uma mulher aí que anuncia a palavra de Deus, como está aqui, como ela está escrita. Por isso, gente, que é tão importante, presta atenção, quando eu comecei a falar isso, mas estes foram escritos, está escrito, para que vocês o que? Creia em quem? Creia em Jesus Cristo, o Filho de Deus, e crendo, gente, tem a vida em seu nome. Oh, pensa numa coisa dessa. É por isso que até os dias de hoje, desde que foi dada a minha oportunidade, eu fui colocado numa situação que na época eu orei muito a Deus, porque quando eu fui dar aula, olha que coisa, eu fui dar aula numa escola bíblica dominical justamente para pastores. No primeiro ano que eu fui consagrado, em 1991, pouco tempo, meu Jesus, pouco tempo. E imagina a situação de eu ter que falar algo para aqueles que já tinham maturidade, tinham um bom tempo de caminho, servindo a Deus como pastores. Mas foi assim que Deus me chamou. Então eu amo falar da palavra, revelar o que está escrito na palavra, profetizar o que está escrito na palavra, que não há sombra e nem variação. Se está escrito, diz respeito a você, diz respeito a mim, há de se cumprir para a glória de Deus. É como o nosso evangelista Luiz Sampaio está dizendo aqui, ó, Senhor Jesus, nos ajude a entender que só existe, ele não está falando 10, 12, 20, mas só existe um caminho, uma porta, Jesus, que palavra, uma mesa, e também só uma decisão, que é a minha. Não dá para ver se ele escreveu mais, mas vamos dizer que seja a decisão que ele tomou e a decisão que eu tomei. Gente, pensa bem, a palavra está aqui justamente para te mostrar a verdade. Pilatos uma vez fez essa pergunta, mas o que é a verdade? Pensa bem, o que é a verdade para você? O que é de fato a verdade para mim? Aonde está de fato a verdade? Com quem está esta verdade? A palavra está aqui para revelar para você tudo o que há de acontecer com aqueles que o aceitou como o único suficiente salvador da sua alma. Também a palavra está aqui para revelar para aqueles que andam em rebeldia, que não aceita a palavra, que não quer sair do caminho da maldade, da mentira, da hipocrisia, que não quer sair do caminho do vício. Todo o caminho de um vício, você mesmo estando vivo, está cometendo suicídio, você está destruindo o templo, a morada do Espírito Santo de Deus.
Mesmo que você esteja num caminho da infidelidade, você está chamando para a sua vida todo espírito causador de várias doenças, causador de destruição, causador da miséria, causador muitas vezes daquilo que você mesmo sabe que acontece quando você deita, quando você dorme. Tudo vem aqueles assombros, aquelas insônias, aqueles pesadelos. Muitas vezes você está deitado e de repente você escuta coisas, vê coisas e fala: o que está acontecendo? Porque você abriu esta porta. Mas se você falar para Jesus e falar para Ele: Jesus, eu não aguento mais, eu não quero mais essa vida para mim, eu renuncio todo esse tipo de situação de vida que eu escolhi, eu te aceito como um suficiente Salvador. Então neste dia a mudança começa a acontecer, porque eu estou declarando algo profético aqui, algo que está aqui no meu coração que Deus colocou. Eu falei: Senhor, qual é a palavra que o Senhor quer que eu transmita para aqueles que o Senhor já escolheu a dedo? Qual é a palavra que o Senhor quer que eu transmita para aqueles que sejam libertos, salvos? E venha junto conosco povoar o céu em nome de Jesus. Está aqui. Então ele fala o que está escrito na minha palavra. Foram escritos, mas esses foram escritos para que vocês creiam, para que você crê. Crê em quem? No Jesus Cristo, que está entre nós outra vez, o Filho de Deus. E você, a partir de hoje, crendo, colocando agora o seu pensamento e falando: Senhor, ou então você já pode até dizer algo que vem aqui: aumente a minha fé, me ajude a ter fé nesta palavra que está sendo agora proferida, pregada, anunciada, profetizada, para que eu tenha vida em seu nome. Está escrito aqui nesta palavra, gente. Eu louvo a Deus por isso. Então repito, Deus hoje começa a agir, começa esta obra da graça na sua vida, na sua alma, para que você venha glorificá-lo. Repito agora algo aqui que é muito importante, que veio aqui, ó. Eu falei: Jesus, essa palavra tem a ver com este agora, com esta agora que vai ouvir. Escute isso. A misericórdia de Deus, elas são infinitas. A misericórdia de Deus para você, para comigo, é o manancial, é a fonte de todo bem, gente, de todo bem que temos ou esperamos em nome de Jesus. A misericórdia, ela não é só para o miserável, ela não é só para aqueles que infelizmente se vê como um culpado, mas a misericórdia alcança todos aqueles que aceitou Jesus, todos aqueles que hoje estão aceitando Jesus, porque no sangue de Jesus há poder, no sangue de Jesus há tudo que eu preciso. Ele é o antídoto contra tudo aquilo que estava me prendendo, que estava me amarrando, que estava me colocando debaixo de uma opressão ou depressão. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Você consegue entender? Ô Espírito Santo, ajuda teus filhos, ajuda aqueles que pararam para ouvir neste momento, ajuda aqueles que receberam agora nesse momento que foi compartilhado esta live. A minha oração é que o Senhor venha destruir toda a fortaleza que estava na mente. Eu já falo estava, porque esta palavra é como uma espada de dois gumes. Aonde ela chega, sinais, prodígios e maravilha no nome de Jesus há de acontecer. Quando eu entendo, quando eu aceito essa misericórdia, quando ela me alcança, ela traz paz. É aí que está a paz. É aí que recebemos esta paz que só Jesus Cristo pode nos dar. Ei, eu vos dou a paz. Quem está falando isso? Jesus. E eu não dou essa paz como o mundo a dá. A paz de Jesus é totalmente diferente da paz que o mundo está procurando. E procura e não encontra, porque no mundo não tem paz. Mas na pessoa de Jesus, aleluia, aí sim, gente, eu encontro, você encontra. Por quê? Porque quando eu aceito esta paz que tem nome, que é Jesus, desta paz aí, ela vai brotar o amor. O verdadeiro amor que é derramado sobre a sua vida, sobre a minha vida. E quando isso acontece, brota o amor de Cristo por nós, o nosso amor por Ele, o nosso amor fraternal de uns para com os outros. Aí já começa a mudança na família. Eu não falava, começa a falar. Eu não cumprimentava, começa a cumprimentar. Eu nem conseguia olhar, agora começa a olhar.
Eu nem podia ouvir o nome, mas agora eu posso ouvir o nome. Por quê? Porque agora há uma paz. A misericórdia de Deus te alcança, te alcançou. E você percebeu que tudo aquilo que entrou na tua mente, no teu coração, Deus nunca teve aí nesse negócio. Mas o inimigo da tua alma estava te cegando. Mas a partir do momento que você recebe esta palavra, crendo, ele começa a gerar vida em você. Começa a mudar toda a geografia. O apóstolo aqui, para quem não sabe, ele roga, não que os cristãos se contentem com pouco, não. Senão que a sua alma e seus associados possam estar cheios destas coisas que tem a ver com a paz, que tem a ver com a misericórdia. Gente, ninguém, quero falar hoje aqui, ninguém está excluído desta oferta que está sendo transmitida através desta palavra, que o nosso tema, a nossa base é João 20:31. Ninguém está excluído deste convite, do evangelho aqui anunciado, que é o poder de Deus. Ninguém está excluído, ele não exclui ninguém. Ao contrário, ele veio buscar o que se havia se perdido. Ele veio destruir as obras de Satanás. Mas se você, por si, por uma consciência, você dizer, eu entendi, mas eu não quero esta palavra, eu não quero viver, eu não quero ter esta vida que Deus pode gerar em mim. Você tem todo esse direito. Mas você tem que lembrar que este caminho que nos conduz à vida eterna com Deus, o outro caminho vai te conduzir a ter uma vida eterna para todo sempre, sem ter Deus, sem Deus fazer parte de tudo que vai acontecer, principalmente com o inimigo da sua alma e todos os anjos caídos, uma terça parte deles, eles não têm direito mais nenhum de perdão, eles não têm direito de mudar a atitude pela qual eles tomou. Você tem, eu tenho. E isso aconteceu, meu Deus, não está aqui, olha onde Deus está me levando, ô Senhor, me ajude. E isso já aconteceu quando aquele casal, qual casal? Adão e Eva. Você lembra de Adão e Eva? Vamos um pouquinho em Gênesis, eu volto rapidinho, eu estou fechando, mas veio aqui e eu quero, junto com você, trazer essa linha de pensamento. Você não é obrigado a seguir essa linha de pensamento, mas se você seguir, você vai entender por que Deus está mandando eu ir lá em Gênesis. Eu tenho que ir lá agora. Então, se você quiser me acompanhar, eu quero que você vá comigo lá no livro de Gênesis. Já chegou? Estamos aqui, beleza. Então, gente, aqui no livro de Gênesis, estava aqui no paraíso um casal que tem por nome Adão e Eva. E eles foram levados a uma situação de dúvida. E primeiro começou com a Eva, que Eva foi dar ouvido para quem não deveria dar ouvido. E dando ouvido, ele conseguiu colocar na cabecinha dela que ela poderia ser igual a Deus, o mesmo desejo que ele sentiu, o mesmo desejo estando ele nessa terra, no princípio de tudo, estando aqui governando, louvando, uma terça parte de anjos adoradores, louvando, bendizendo o nome do Senhor, até que entrou no coração dele, até que se encontrou no coração dele um orgulho de querer não ser mais o que ele era. Não, eu não quero ser o que eu sou aqui não, isso aqui eu quero ser muito mais do que isso. Eu vou subir acima das estrelas, eu vou ficar acima lá e eu vou dizer o seguinte: Deus, a partir de agora, quem vai ser Deus aqui sou eu. O Senhor não vai ser mais Deus. Tá certo que o Senhor me criou, tá certo que o Senhor me criou, o Senhor me trouxe, né, a existência, mas a partir de agora eu resolvi, junto com essa terça parte de anjos que está aqui, que não é qualquer um, tem anjos poderosos aqui que estão comigo, e a gente vai tomar conta desse negócio aqui. A partir de agora o Senhor está excluído, o Senhor vai ser excomungado da sua posição de ser Deus Todo-Poderoso, de ser Deus Criador dos céus, da terra, do universo, de tudo que existe. Foi assim que aconteceu? Jamais. Ele subiu, batalhou, perdeu, foi expulso, perdeu todos os seus direitos. E tudo o que aconteceu nessa terra é uma transformação, um caos. Por isso que quando você vai em Gênesis capítulo 1, você lê: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre, aleluia, as águas. Você vê que Deus, ele não foi pego surpreso de nada. Deus agora traz à tona um ser chamado Adão e Eva.
para governar, com toda a inteligência. A morte não existia. Ele entrava no meio das águas, ele deu nome aos peixes, ele deu nome às aves. Era uma coisa maravilhosa. E o inimigo falou: o que? Eu perdi tudo isso, perdeu. Você pecou, você errou, desobedeceu a Deus, saiu da sua posição pela qual Deus determinou. Gente, eu não sei porque Deus está mandando falar isso, mas vamos lá, aleluia. Deus sabe para quem é que tem que ouvir isso. E de repente ele vê agora, ele está vendo o homem sendo criado, tirado da terra. E o homem está lá, só o homem até, não tinha vida. Deus sopra, soprou e colocou o espírito que você tem, o espírito que eu tenho, que aí vem toda a inteligência, aí vem por onde Deus se comunica comigo, com você. Deus é espírito, importa aqueles que o adorem espírito em verdade. Então está lá, formado. E de repente eu falei: não acredito que ele vai tomar o meu lugar. Olha a inveja, olha a raiva do inimigo da sua alma. Você vai entender porque Deus está falando aqui, a resposta já está aqui, glória a Deus. E aí olhando, falei: não acredito, ele vai tomar meu lugar, vai governar. Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que batalhar para ele perder tudo isso que Deus deu para ele. Ele batalhou, ele esperou a hora certa, ele esperou o momento certo, chegou em Eva. E ele começou a entrar com a ideia de dizer: peraí, mas foi isso que Deus disse, que você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Não, ele falou que eu não poderia nem tocar, quanto mais comer. Ah, mas você não... Vou usar uma linguagem aqui para você ver como que as coisas são. Ah, você não está entendendo. Por trás disso aí é o seguinte: é que se você comer, você vai ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Eles não conheciam nada do mal, eles só conheciam aquilo que Jesus está dizendo para mim e para você: a paz, a harmonia, a alegria, a comunhão. Tudo isso eles conheciam. Não haveria o porquê pensar na maldade, em pensar nas coisas do mal. Deus já trazia tudo aquilo que eles precisavam, mas ele colocou na cabeça dela: peraí, será que Deus está escondendo alguma coisa de mim? Por que ele não quer que eu venha saber o que é o mal? Só quer que eu fique sabendo o que é o bem, o conhecimento do bem e do mal. E ela pegou, ela se alimentou e levou para Adão. Adão poderia rejeitar, disciplinar, corrigir, mas talvez pela forma que foi colocada toda a situação, ele aceitou. Enfim, o casal se rebelou, pecou e agora foram expulsos do paraíso. E o que Deus colocou lá? Deus colocou um querubim com uma espada. E essa espada, como vamos dizer assim, flamejante de fogo. Porque eles tinham total inteligência, eles sabiam qual era o caminho, eles sabiam como chegar lá. E Deus proibiu: você não pode mais prosseguir por esse caminho. Está rompido entre eu e você esta comunhão que nós tínhamos. Se você passar, se você adentrar, se alimentar, você vai viver eternamente nessa condição do erro e do pecado. Por isso que nós temos que dizer o que nós somos, confessar, aceitar o caminho, que é a verdade. Ele diz: eu sou a verdade, o caminho e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então não tem como o homem criar a ponte, não tem como o homem criar nada que venha facilitar, não existe. Temos que aceitar passar por este caminho. E neste caminho Jesus vai dizendo, ele vai tirando, ele vai colocando, e vai transformando, vai nos lapidando, porque Deus é um Deus santo. Tudo começou o seguinte: eu vou ser igual a Deus, eu vou tomar o trono de Deus. E colocou também na mente do casal: se você fazer isso, se você pegar, se você tocar, se alimentar da árvore do conhecimento, você vai ser igual a Deus. E a gente tem que começar a entender agora, que quando agora se cumpriu, a gente sabe que se cumpriu, a palavra nos traz à tona tudo que foi feito e declarado no proto-evangelho em Gênesis 3,15. Nasceu, cresceu, tomou o teu lugar, tomou o meu lugar. Ele cumpriu a lei, ele não veio revogar, ele cumpriu. Porque o fim da lei é Cristo. E aí vem a sua justificação, vem a minha justificação. Na pessoa de Jesus, você encontra a solução do pecado, do erro que aconteceu lá em Gênesis. Nós nascemos em pecado, temos que lutar contra o pecado.
E até o momento que Deus te convidar, como foi convidado Enoque, que estava tão perto, que caminhou, e ele não voltou mais, Deus para si o tomou, assim acontece comigo, com você. Alguns já terminou a sua jornada, descansa e vai ser chamado pelo seu nome. Oh, naquele dia eu ouvirei Jesus chamar o meu nome, vai chamar você pelo seu nome. Se você estiver aqui em vida, a Bíblia diz que você será o que? Transformado e arrebatado. Eita Deus, aleluia. Por isso, querido, esta palavra, eu não estou fugindo do tema, mas eu estou tentando mostrar para você como é importante crer no que está escrito para que você tenha vida e vida eterna com Deus. Levei você rapidinho em Gênesis, levei você um pouquinho mais acima do que está sendo declarado a respeito do inimigo da sua alma. O intento dele é que você rejeite este caminho, rejeite essa misericórdia, rejeite essa paz, e que venha ser, sabe, enganado, achando que nele, nessa pessoa que diz, muitas vezes, né, que e pode, segundo a palavra, se transformar num anjo de luz, você vai achar alguma solução. Não vai. Ele te odeia, porque você tem um direito que ele não tem mais. Ele olha para você e fala, não acredito, eles vão tomar o lugar aonde eu podia ir, podia estar, e eu não posso mais. Eles têm o direito de ser perdoado de toda a culpa que eu consegui, que Eva e Adão, oh meu Deus, falhasse como eu falhei, eu consegui fazer eles falhar, pecar, se tornar rebelde. Agora eles têm o direito ao perdão, tem. Agora eles têm o direito à salvação, tem. Agora eles têm o direito de estar diante desse Deus Todo-Poderoso, tem. Como? Através de Jesus. Aceita Jesus. Deixa Ele mudar a tua história. Deixa Ele trabalhar aonde até hoje você não conseguiu, nem suas mãos alcançam mais. Ele é o Deus do impossível. Repito, ninguém está excluído da oferta e o convite do Evangelho que é anunciado, que é pregado, que o Cristo anunciou, e seus escolhidos, os seus homens que foram separados, que registra e aponta quem é o Cordeiro de Deus, aleluia, é Jesus Cristo de Nazaré. Então Paulo, ele é claro, ele anuncia um evangelho que é o poder de Deus. O que eu estou declarando, o que eu estou falando é sobre o evangelho, que quando ele encontra guarida no coração, quando ele encontra o bom solo, ele vai germinar, haverá frutos, haverá toda uma transformação. Querido, alguns começam a trazer esta palavra, começam a falar algo, mas não traz a verdade que tem que ser dita, pregada e anunciada. Não adianta alguém tentar achar que está fazendo um certo favor, de querer criar uma certa meia mentira. Não existe na palavra meia mentira. Haverá sim um castigo, infelizmente eterno, para aqueles que rejeitam a palavra de Deus, que rejeitam o caminho, a verdade e a vida, que nos conduz à presença do Deus Pai. Haverá uma sentença para aqueles que vivem em rebeldia, mas haverá abundância, alegria, paz. E haverá uma vida eterna, porque a Bíblia cita isso, uma vida eterna com Deus, para aqueles que confessam o seu pecado e aceitam o Cristo ressuscitado, que está entre nós outra vez. Os que têm recebido, eu louvo a Deus porque você recebeu a palavra. Eu louvo a Deus porque você crê nesta palavra. Eu louvo a Deus porque você está vivendo e praticando esta palavra. Agora ajude. Seja como eu, um semeador. Eis que o semeador saiu a semear. Nos ajude compartilhando, nos ajude anunciando, nos ajude fazendo comentário, como alguns já fizeram aqui, a respeito de uma palavra que tem a ver com a salvação daqueles que ainda não crê, mas ouvindo a palavra, lendo a palavra, o Espírito Santo é que vai convencer. Quem vai convencer? O Espírito Santo. Opa! É Ele que te convence, é Ele que me convenceu, é Ele que pode convencer os homens, as pessoas, do seu erro,
e do seu pecado. Esta é a minha oração nesta manhã. Esta oração que eu peço diante de Deus, que seja ouvida e respondida, para que haja libertação, para que haja salvação, para que juntos possamos povoar o céu. Aleluia! Quero fechar aqui, gente, aleluia! Quero fechar e dizer que até aquelas pessoas que são simpatizantes, Deus te dá uma nova chance hoje. Ele não está dizendo amanhã. Ele não está se referindo ao ontem. Mas a chance é hoje de você deixar de ser simpatizante e seguir o Cristo ressuscitado. Se tornar filhos de Deus para a glória do Senhor Jesus. Gente, ensinar ou pregar o Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré deve ser um ato de fé totalmente dependente de Deus. A verdade de Cristo, estou fechando, é a semente que devemos semear. Mas se semear esta verdade sem fé, aí que está o problema. Tem muita gente que está dizendo, mas não tem fé. Ele mesmo, essa pessoa mesmo não tem, dá crédito no que está escrito. Então, se esta semente, ela é semeada, a palavra, sem fé, ela é uma semente que nunca foi fertilizada. Este evangelho não germinará, não brotará, não florescerá, não produzirá, de acordo com João capítulo 15, a menos que a minha nossa palavra, a pregação que nós estamos anunciando, entenda o que eu estou falando, que é o evangelho, seja pregado com fé. Eita Jesus, olha o final, gente, glória a Deus. Por quê? Volta ao tema, para nós fecharmos aqui. Glória a Deus. Fé é frutífera. Fé, além de frutífera, geradora de vida, não destrói. Tem alguns que prega já condenando, prega apontando, prega diminuindo, prega já colocando a pessoa até para fora do ambiente que diz ser igreja. Isso não é o evangelho. Fé, através da palavra pregada, tendo fé, ela é frutífera, ela é geradora de vida, porque está escrito, para que crendo no evangelho, tenha vida em seu nome. Esse nome é Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus te abençoe. Ei, a bispa falando, sem fé é impossível agradar a Deus. E tudo é possível ao que crê. Aleluia. Queridos, Deus abençoe a cada um de vocês. Vou parar por aqui, porque seu avanço é mais uma hora, sem dúvida, de tanta riqueza que tem nesse versículo, em João 20:31. Deus abençoe a todos vocês que estão comigo aqui, que eu já estou olhando. Que bênção, Jesus. Deus abençoe, que seu dia seja regado pela doce presença de Deus. Eu louvo a Deus por você que ouviu, que tomou a melhor decisão de viver o Evangelho, ter aceitado Jesus como seu único, suficiente Salvador da tua alma. Que Deus te abençoe. A minha oração, que tudo aquilo que você precisa neste dia, os anjos do Senhor venham trazer até onde você se encontra. Que hoje, aquela transformação, aquele milagre, algo que só Deus, pela sua misericórdia, pode nos conceder, te conceda. Que tudo aquilo que é descrito no Salmo de número 37, o verso 3, o verso 4 e o verso 5, corra agora, mas corra. Eu não sei onde você está, mas corra atrás de você, mas correndo te alcança, te alcançando, grude você, te grudando, não te solte até aquele dia. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu dou glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Amém. Ei, tenha um bom dia. E já vou dizer, ei, se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem o impedirá? Ninguém. Deus te abençoe, tenha um bom dia. Shalom, glória a Deus. Para quem não me conhece, perdão, deixa eu me apresentar. Aqui quem vos fala é seu amigo de sempre, apóstolo Reginaldo, da cidade de Osasco, um querix enviado da parte de Deus. Shalom, gente.